Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. A prevenção de doenças com cuidados diários é o que nos permite ter e manter uma qualidade de vida. E entre as atividades capazes de afastar problemas de saúde estão a prática regular de exercícios físicos, alimentação balanceada e aquela visita periódica ao médico. E está conosco hoje aqui no Sintonia o já conhecido e amigo de todos, Dr. Roberto Robaldo, que é um médico coloproctologista e cirurgião. Dr. Roberto, boa noite. Boa noite, Wilton. Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente aqui conversando sobre temas tão importantes. Doutor, nós sempre abrimos o programa falando na prevenção, né? Realmente, eu gostaria que o senhor confirmasse o que eu disse, que realmente a prevenção é o melhor negócio para nós, né? Com certeza. Prevenção é a chave de ter uma boa saúde. E quando nós falamos em prevenção, vem desde bons hábitos de vida, hábitos saudáveis, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, evitar uma vida estressada, que às vezes é complicado, mas sempre buscar essa tranquilidade mental e, claro, ter um médico que acompanhe a sua saúde, eventualmente fazer exames preventivos e até alguns exames investigativos, além de seguir os tratamentos, que muitas vezes é bem difícil. As pessoas consideram que alguns tratamentos elas não consideram como uma forma de prevenção. E veja o exemplo de quem é hipertenso. Ele já tem uma doença, não está prevenindo a hipertensão, mas no momento que ele trata a pressão alta, ele está prevenindo outras complicações, como AVC, infarto. Por isso, a chave para ter uma vida longeva, com muitos anos pela frente e com qualidade de vida com saúde, é a prevenção. Sem dúvida. Doutor, hoje então nós vamos conversar sobre hemorroidas. E tem um detalhe, é muito comum quem sofre de hemorroidas sentir um certo constrangimento em falar do assunto e, pior, sentir vergonha de passar por uma consulta médica. E este constrangimento, ele, sem dúvida, ele pode atrasar um diagnóstico, não é? E agravar mais a doença. É por aí, doutor? Exatamente, Wilton. A doença hemorroidária, que são as hemorroidas incomodando, é muito frequente na sociedade, com certeza na sua casa ou na sua vizinhança, seu círculo de amigos, tem alguém que sofre desse mal. Porém, as pessoas têm muito medo e têm muita vergonha de comentar com os outros, até mesmo procurar auxílio médico. Porque existe na nossa sociedade muitas piadas, muitos temores, muitos mitos envolvendo tudo que está associado à região anal, como nós já conversamos numa outra vez. Comentar sobre constipação, que é ter o intestino preso, muitas vezes já é uma vergonha. As pessoas têm vergonha de, na sua casa, têm vergonha que os outros saibam que ela foi no banheiro fazer cocô. Agora imagine, se a vergonha chega a esse ponto, falar sobre hemorroidas é uma coisa impossível em muitas casas. Realmente. Bem, doutor, para início de conversa, eu lhe pergunto, o que é hemorroidas? Perfeito, isso é muito importante porque essa pergunta é muito frequente no consultório. As pessoas taxam tudo o que acontece na região anal como hemorroidas e muitas vezes se dão muito mal por causa disso. Mas para nós sabermos, na verdade, tem um pouquinho de culpa dos médicos aqui. Quando lá no consultório, durante a consulta, eu digo, seu fulano, o senhor tem hemorroidas, eu estou resumindo. Eu deveria usar o termo, o senhor tem doença hemorroidária, porque as hemorroidas fazem parte do nosso corpo. São conjuntos de vasos, pequenas veias e pequenas artérias, que se localizam ao redor do músculo do ânus, por onde passam as fezes. Esses plexos hemorroidários, que é o nome
técnico, ou seja, as nossas hemorroidas, elas funcionam como uma proteção para a musculatura do esfíncter anal, para o músculo do ânus. É como se fosse um airbag para o nosso ânus. Antes de machucar o músculo, que é o responsável pela força de contração, as hemorroidas estão ali no meio do caminho para proteger. Além disso, elas têm um outro papel super importante que com certeza você que está nos assistindo já exerceu, já se beneficiou desse papel. Sabe quando nós estamos sentindo uma pressão no ânus e nós não sabemos explicar o porquê, mas temos plena consciência se são gases ou se são fezes? Ou seja, se dá para só liberar um pum e já resolveu o problema ou se tem que procurar o banheiro para fazer cocô. Isso está muito associado com as hemorroidas. Nós temos tanto hemorroidas internas, que ficam lá por dentro do ânus, quanto hemorroidas externas, que são bem menores, normalmente são bem menores, e ficam na parte de fora do ânus, que mesmo em quem não sofre de doença, se fizer um esforço muito grande, ficar muito tempo agachado, sentado no vaso, vai notar um aumento de volume ali. Então essa pessoa ainda não tem doença hemorroidária, mas todos nós temos hemorroidas. Portanto, você tem hemorroidas, eu tenho, o senhor também. Faz parte do nosso organismo. Porém, doença hemorroidária é quando as hemorroidas começam a trazer problemas. Tá certo. Agora, então, doutor, é o seguinte, quais são os sinais e sintomas e como se manifesta a doença? Com certeza, o senhor já ouviu falar de quase todos eles. São sintomas, muitas vezes brandos no início, que vão se agravando ao longo do tempo. Os sintomas mais frequentes, o que mais assusta as pessoas é o sangramento. Então, o sangramento é um sintoma muito frequente, na maior parte das vezes um sangramento vermelho vivo, às vezes até em jato, que chega a tingir o vaso sanitário. Tem outros sintomas que as pessoas não se assustam tanto e toleram por mais tempo, que é o abaulamento, ou seja, quando evacua ou faz um esforço, salta um volume, fica inchado ao redor do ânus. Às vezes é um inchaço que vem lá de dentro e outras vezes é um inchaço somente por fora. Em algumas situações ele é tão grande e persistente que o próprio paciente, a pessoa que está sofrendo, precisa empurrar para as hemorroidas voltarem para o local original. Além disso, temos coceira, ardência e muitas vezes um desconforto. Menos frequente, mas ainda acontece, umidade anal, porque esse excesso de volume hemorroidário começa a aumentar a produção de muco, que é um pouco de líquido, e a pessoa está sempre com o ânus úmido, molhado. Não é sujeira como se fossem fezes, mas sempre tem uma umidade que muitas vezes suja a roupa íntima e tem um cheiro meio enjoativo, que as pessoas reclamam bastante. Esses são os principais sintomas, porém existem outros mais discretos e menos frequentes. E aí que vem a armadilha desses sintomas e o grande perigo que as pessoas que nunca consultaram e acham que têm hemorroidas. Esses sintomas são muito parecidos até mesmo com doenças muito graves, como câncer de reto, câncer de intestino. E aí a pessoa que está nos escutando, essa vai saber, vai aprender tudo hoje e não vai cair nessa armadilha. Mas com certeza alguém conhece ou já ouviu essa triste história de que o fulano tinha hemorroidas, depois descobriu que tinha um câncer de intestino. Talvez essa pessoa nunca tivesse tido hemorroidas, porém ela sentiu alguma coisa diferente no ânus, não procurou ninguém por esse temor, por esse pudor, e taxou como hemorroidas. Infelizmente, a nossa cultura, a cultura da população, tudo que acontece no ânus deve ser hemorroidas. Então, cuidado, se você tem qualquer desses sintomas, procure o auxílio de um médico, preferencialmente especializado. Agora, doutor, quais os fatores de risco que podem aumentar a possibilidade do surgimento de hemorroidas? O surgimento da doença hemorroidária é uma coisa muito curiosa, porque tem pessoas que não têm nenhum fator de risco e sofrem muito com a doença. Tem outras pessoas que já realmente têm alguns hábitos que as colocam em risco. Uma dúvida muito grande dos pacientes é sobre a herança genética. Poxa, doutor, na minha família todo mundo tem, eu devo ter dado isso do DNA dos meus pais.
É um tópico muito controverso, porque na literatura médica e nas pesquisas ainda não se conseguiu comprovar essa herança, mas é muito frequente. Então, histórico familiar é um fator de risco. Outro fator de risco bem importante é a constipação, ou seja, intestino preso, mau funcionamento intestinal, porque causa uma agressão física, uma agressão mecânica no canal anal. São fezes duras, ressecadas, em grande volume, passando ali, machucando o plexo hemorroidário, que vai sofrer as consequências disso. Alguns outros novos hábitos estão se tornando fator de risco, como o uso de celular no banheiro. As pessoas atualmente levam o celular por vaso sanitário, chegam ali, fazem o cocô em minutinhos e ficam 30, 40 minutos olhando Facebook, Instagram, né? E tomara que até mesmo olhando as nossas entrevistas aqui. Porém, não é o local adequado. Então, como eu brinco, não é para levar o celular para o banheiro, não somente para quem já tem hemorroidas. Quem não tem e não gostaria de ter, eu também sugiro que assim não faça. Doutor, a pergunta agora seria a seguinte: como fazer o diagnóstico? Mas eu não sei se antes seria interessante a gente falar em formas de tratamento. Vamos falar do diagnóstico antes, porque é onde as pessoas podem melhorar muito o seu quadro. Então, se você que está nos assistindo notou qualquer desses sintomas, procure um atendimento médico. Pode ser até mesmo o clínico geral da sua unidade básica. Porém, peça que ele faça um exame físico. Muitas vezes, os nossos colegas, por inexperiência, acabam não examinando o paciente. Caso não consiga ou tenha a possibilidade, por favor, consulte com um especialista na área, que é sempre melhor. O grande temor das pessoas em fazer o diagnóstico é o exame físico. Então, é uma coisa que as pessoas têm muitos mitos, muitos medos. É um exame físico super tranquilo. É um exame onde ninguém sairá machucado dali. É um exame feito com paciência, com atenção, para que o paciente perca aqueles medos, sinta-se à vontade e consiga ser examinado. Esse exame físico, inicialmente, é visual. Então, se afasta as nádegas, o paciente deita, não é nenhuma posição daquelas de anedotas, de piadas. Não, é um exame de toque, não? Também, uma parte é o exame de toque. O paciente deita normal, como se estivesse na cama. Primeiro nós começamos por um exame abdominal, um exame da região inguinal, para ver se tem linfonodos, ínguas, e aí o paciente deita de lado, como se estivesse dormindo numa posição lateral, encolhe um pouquinho as pernas, e aí sim nós vamos fazer a visualização da região das nádegas e a região anal. Primeira etapa do exame é visual, para identificar o que está acontecendo. Na sequência, pede-se que o paciente faça um pouquinho de força para ver o esforço se prolapsa, se salta alguma coisa ou fica inchado ao redor do ânus. Daí partimos para a etapa do toque retal. Pessoal, sempre é feito com lubrificante, é feito de forma cautelosa, cuidadosa, não vai lhe machucar nesse momento, e se estiver machucando, o médico vai interromper naquele mesmo momento e não vai continuar. Prosseguindo ao toque retal, existe um exame que é chamado anoscopia, onde nós temos um pequeno instrumento, que é um conezinho, para enxergar por dentro do ânus e aí visualizar aquelas hemorroidas internas. Porém, quem precisa procurar o médico para fazer essa avaliação física? Qualquer pessoa que em algum momento da vida notou esses sintomas, desconforto anal, que pode ser desde uma ardência, um incômodo, até uma dor mais intensa, sangramento, que pode ser, na maior parte das vezes, um sangramento vermelho vivo, mas em algumas situações ele já vem na forma de coágulos, numa cor mais cor de vinho. Em outros momentos pode vir até misturado as fezes com fezes bem escuras, pretas como piche. Além disso, se na hora de evacuar você nota que tem algum aumento de volume na região anal, notou um carocinho, um inchaço, uma bolinha, que pode ser que venha lá de dentro e salte para fora, volte sozinha, precise empurrar, tem várias apresentações. E além disso, se notar umidade, alteração no formato das fezes, isso é muito importante, não para doença hemorroidária, mas pode ser um sinal de outras doenças. Presença de muco nas fezes, que é uma gosma, parece um catarro, um ranho, como é referido pelos pacientes. Qualquer dessas alterações é necessário que procure um médico.
Preferencialmente um coloproctologista, que é o especialista na área. Ele vai conversar, vai conhecer toda a história médica do paciente, todos os problemas de saúde, quais tratamentos já fez, há quanto tempo aquilo vem acontecendo, de que forma acontece detalhadamente, parte para o exame físico e aí sim se realiza o diagnóstico. Para fazer diagnóstico de doença hemorroidária não precisa nenhum exame adicional, nada além do exame físico. Ele é um diagnóstico clínico realizado no momento do exame físico. Alguns pacientes comentam, e talvez nós receberemos perguntas de pacientes que falaram: eu fui achando que tinha hemorroidas e o doutor me pediu uma colonoscopia. Isso acontece com muita frequência porque, como nós comentamos, esses sintomas não são necessariamente só da região anal. Imagine que um paciente foi consultar com um sangramento que vem acontecendo repetidamente. Eu faço o exame físico naquele momento e identifico que ele tem hemorroidas realmente. Porém, o exame físico no consultório visualiza em torno de 7 a 10 centímetros do reto. Não consegue visualizar todas as outras regiões do intestino grosso. O nosso intestino grosso tem cerca de pelo menos 1 metro. Então não tem como visualizar tudo no exame físico. Essa pessoa pode ser que tenha hemorroidas e o sangramento também venha de outra parte. Por isso é muito frequente complementar a avaliação para ela se tornar completa, adequada, com algum exame adicional, muito solicitado a colonoscopia para isso. Que é aquele exame que já conversamos, que olha o intestino por dentro, é feito com sedação, tem muito mito envolvendo, muito medo das pessoas, mas é super tranquilo. Portanto, não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde. Pessoal, se você tem alguma dúvida e deseja fazer alguma pergunta ao Dr. Roberto, use o WhatsApp do programa que está aí na tela e ele responderá sem dúvida nenhuma. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco perguntando ao Dr. Roberto quais as medidas de prevenção que devem ser tomadas nesse caso. A gente já volta. Fashion House apresenta Balada 80. Uma viagem no tempo com a banda ao vivo Renato e os Big Boys. E logo após, Paulo Oliveira, trazendo no telão os clássicos dos anos 70, 80 e 90. Dia 20 de agosto, às 22 horas, na sede da Aspra, Rua Dom Pedro II, 1057. Antecipados primeiro lote, custam menos na Fashion House. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Mirinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Mirinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na Rua Dom Pedro II, 1057.
E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Sintonia de volta, hoje conversando com o médico coloproctologista e cirurgião Dr. Roberto Robalto. Nós estamos falando sobre a doença chamada hemorroidas. Dr. Roberto, quais as medidas então de prevenção que devem ser tomadas nesse caso? Excelente. As medidas de prevenção são muito simples, porém nem tão fáceis assim de adotar, porque muitas vezes elas envolvem mudança de hábitos. Então, para prevenir doença hemorroidária, o desenvolvimento de hemorroidas, nós temos que ter um bom funcionamento intestinal. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma alimentação rica em fibras, ou seja, comer frutas, verduras, legumes, não precisa gastar com frutas caras, pode ser a fruta da estação, e uma boa dica é comer 2 frutas por dia, qualquer tipo de fruta, a que você gosta mais, tem a sua preferência. Tente no almoço e na janta comer vegetais, legumes e folhas verdes na forma de salada. Isso vai ajudar bastante no funcionamento intestinal. Acrescentar fibras na alimentação como granola, aveia, linhaça, tudo isso vai ajudar muito para que o seu intestino funcione bem. Porém, isso só vai acontecer se tomar muito líquido. Então, tente tomar pelo menos 1,5 litro, 2 litros de líquido. Claro que isso vai variar um pouquinho dependendo do seu tamanho, da sua composição corporal, mas essa média já é uma média bem saudável. Fazer atividade física ao longo da vida ajuda a proteger a região anal, porque fortalece a musculatura e também estimula um bom funcionamento intestinal. Outra medida é não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, nem pensar nisso, e fugir do papel higiênico. Fazer a higiene anal, ou seja, limpar o ânus após evacuar somente com água. Depois conversaremos sobre esse tópico, que é um assunto bem peculiar e que desperta muito a curiosidade dos pacientes. Essas medidas são boas medidas para evitar a constipação e, assim, eliminar uma das principais causas de doença hemorroidária, que é a constipação. Quanto ao fator genético, a tendência na família de desenvolver, não tem muito o que mudar, porque cada um tem o DNA que herdou dos seus pais. Porém, tendo bons hábitos de vida, isso deve ficar suplantado, ou seja, não vai ter essa consequência negativa no desenvolvimento de hemorroidas. Doutor, recebemos agora aqui um WhatsApp perguntando o seguinte: quem tem mais hemorroidas, é o homem ou a mulher?
Esse é um tema muito polêmico. O senhor sabe que nas famílias os homens jogam essa responsabilidade para as mulheres e as mulheres para os homens. Porém, na estatística mundial, nós temos uma equivalência muito próxima. Varia um pouquinho em algumas regiões, por alguns hábitos, mas acabam que os números são muito parecidos. Tanto mulheres quanto homens têm na mesma proporção, sofrem de hemorroidas na mesma proporção. Normalmente, a partir dos 40 anos de idade, 40, 45, até os 65, 70. Porém, essa é a idade onde os pacientes fazem o diagnóstico. E é muito curioso que muitas vezes esses pacientes sofrem há 10, 15 anos em silêncio, como o senhor comentou, por vergonha de procurar uma ajuda, e eles chegam no consultório no momento onde eles não aguentam mais. Eles vão perdendo qualidade de vida dia após dia, muitas vezes anulam períodos do dia, porque sabe que vai evacuar, as hemorroidas ficarão inchadas, saltadas, então não vai conseguir trabalhar depois, muitas vezes perdendo oportunidade de empregos, tendo um mau desempenho profissional, perdendo tempo com a sua família, sofrendo de dor o dia inteiro, estando indisposto, de mau humor e prejudicando até relacionamentos familiares. As pessoas vão levando isso, vão se acostumando a ter uma péssima qualidade de vida e chegam lá no consultório já quando não aguentam mais. Sendo que se eles tivessem recebido todas essas informações que nós estamos aqui conversando hoje, teriam procurado o atendimento e teriam resolvido esse problema muito tempo antes. Então, portanto, não fique sofrendo em casa, tem ajuda, tem como tratar, tem como resolver, mas o primeiro passo para buscar ajuda é ter conhecimento. Daí a importância das nossas entrevistas e das nossas pautas aqui no programa. Com certeza. E também é importante a aceitação da realidade, né? A pessoa tem que aceitar aquela realidade. Exatamente. Né? Ter coragem para enfrentar o problema. Exatamente. Não é e não isso? ter medo. Não ter Muitas medo. vezes as pessoas sentem-se culpadas por ter hemorroidas. Não tem porquê. Isso acontece mesmo com pessoas que são super saudáveis. É claro que às vezes você tem algum hábito que sabe que não deveria fazer, então carrega essa culpa. Porém, busque ajuda. Nós estamos aqui, nós médicos, somos seus amigos, estamos aqui para lhe ajudar. Agora, doutor, o que não fazer quando se tem hemorroidas? Primeira coisa e mais importante de todas, não procurar ajuda médica. Isso é o que não deve ser feito. Ficar sofrendo em casa é a pior medida. Não fique escondendo esse problema. Busque ajuda. Ou seja, a principal coisa a não fazer é ficar quieto em casa sofrendo. Tem outras medidas, que é não ficar muito tempo no vaso sanitário, não tentar ideias mirabolantes, que às vezes alguns vizinhos têm, que dão algumas dicas muito furadas, não ir na farmácia comprar uma pomadinha ou pegar uma pomadinha emprestada, porque muitas vezes você está achando que está sofrendo de doença hemorroidária, mas pode estar sofrendo de uma coisa muito grave. Felizmente a doença hemorroidária não é grave, mas incomoda bastante. Então não se automedique, não esconda o problema e não tenha medo de buscar ajuda. Essas são as medidas mais importantes. Claro, não ter hábitos prejudiciais, ou seja, não fumar, não beber, não ter uma vida sedentária, não ter uma alimentação baseada em alimentos industrializados, muita fritura, muita gordura, porque não é nada saudável, não vai fazer bem ao seu organismo como um todo, muito menos para as suas hemorroidas. Doutor, uma pergunta. O profissional do volante, o motorista profissional, né? Caminhoneiro, motorista de ônibus, enfim, de táxi, que tem hemorroida, esse muito tempo sentado no volante, essa pressão, deve fazer uma pressão, né, no ânus, isso aí também pode prejudicar? Pode em quem já tem doença hemorroidária. Nós não temos dados suficientes para considerar que seja uma causa de risco. De quem exerce essa função terá hemorroidas. Isso não se comprovou. Porém, quando essa pessoa tem hemorroidas pela atividade que exerce, ela vai sofrer bastante. E muitas vezes essa pessoa está durante uma viagem e não tem nem condições de parar para mudar a posição, utilizar um analgésico ou fazer algumas medidas para melhorar sua situação. Isso também acontece com quem trabalha com esforço braçal. Não que seja causa de doenças hemorroidárias, mas quando tem, sofre muito mais do que outras pessoas. Então, realmente, essas pessoas têm uma qualidade de vida ainda pior em função dessa associação, das hemorroidas incomodando e a atividade que realiza no dia a dia. Doutor,
Agora, com relação a formas caseiras de tratamento da hemorroida, o que dizer, por exemplo, desses banhos de assento com castanha da Índia, que são tão recomendados, e outros tratamentos feitos em casa? O que o senhor me diz disso aí? Olha, as medidas caseiras são muito perigosas, porque eu já vi cada coisa que vocês não vão nem acreditar. O banho de assento em si, ele é ótimo, é maravilhoso, deve ser feito. O que é o banho de assento? É pegar uma bacia, um balde, uma caixa plástica, qualquer coisa que você consiga sentar confortavelmente, botar água morna pura, só água, não precisa colocar nada. Claro, às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, querem botar um chá, pode até colocar, porém aquilo não vai ter grande eficácia. O que funciona mesmo é a temperatura da água e sentar na água. Muitas pessoas chegam lá, doutor, eu fiz banho de assento a vida inteira e não ajuda nada. Porém, ela faz errado. Ela bota esse balde com uma água fervendo para levantar vapor e fica agachada fazendo força ali. Isso vai contrair a musculatura anal, vai piorar a sua dor, além de correr o risco de algum momento encostar na água e ter uma queimadura. O ideal é que seja uma água morna. Sabe aquela água que nós encostamos e relaxa o corpo, dá vontade de fazer xixi? Tem que ser, aquela é uma temperatura adequada. Bota essa bacia no chão e senta na água. Eu brinco com os pacientes que eu faço uma posição que não tem como esquecer. Vai ficar lá descansando, relaxadão na água, uns 10, 15 minutos, com o ânus mergulhado na água. Essa temperatura vai trazer um relaxamento da musculatura. Isso vai aliviar a dor, aliviar o desconforto, vai estimular a circulação ali, melhorar toda a parte de cicatrização do canal anal e da margem anal, além de reduzir o edema das hemorroidas, muitas vezes desinchando a ponto delas voltarem para a posição sozinha. Então o banho de assento em si é maravilhoso, todos nós coloproctologistas solicitamos que os pacientes façam, porém não invente de colocar nada demais. Wilton, eu tenho uma paciente que estava numa crise hemorroidária desesperada. Num local distante de um centro de saúde, um vizinho deu para ela uma ótima dica. Disse, olha, fulana, quem sabe tu bota creolina. Conhece creolina de limpar a casa, aquele produto químico que deriva do petróleo? Bota creolina e faz um banho de assento com creolina. Coitada, ela estava desesperada, a dor era tamanha, que ela resolveu tentar. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Ela teve uma queimadura de toda a vagina, todo o períneo, que é aquela pele entre a vagina e o ânus, todo o esfíncter, todo o canal anal, as nádegas, os glúteos, foi uma coisa muito, muito feia. Portanto, pessoal, cuidado com essas dicas. Quando é no dos outros, os vizinhos são muito criativos, então muito cuidado. Doutor, chegou outro WhatsApp aqui, agora perguntando o seguinte, na gravidez comecei a sofrer de hemorroidas. Uma senhora pergunta, né? E será que eu fiz algo errado? Isso é muito frequente. Durante a gestação, muitas mulheres, geralmente do meio para o final da gestação, começam a desenvolver doença hemorroidária. Algumas carregam aquilo para depois do parto, para a vida inteira, outras, quando tem o nenê, começa a resolver. Essa senhora não teve culpa nenhuma, fique tranquila, não sinta-se culpada, isso aconteceu porque aconteceria. Tem algumas pessoas que já têm uma predisposição e a gestação vai ser o gatilho para que aquilo aconteça. O importante é não ter medo de procurar ajuda. É muito frequente mulheres que na sua primeira gestação começaram a sofrer com hemorroidas e me procuram lá depois quando já estão na menopausa, quando já tem 50, 60, 70 anos, ou seja, passaram 30 anos sofrendo escondido da família, com vergonha de procurar atendimento. Então, realmente, na gestação, pode ser um fator de risco para iniciar doença hemorroidária. Em algumas situações se resolve por conta própria, em outras continua incomodando mesmo após o parto. Doutor, agora eu gostaria que o senhor desse aqui para nós dicas para lidar com esse problema. Perfeito, eu acho que isso é muito importante. Se você em casa está sofrendo ou conhece alguém que sofre desse mal, primeiro, repasse para ele esse vídeo, estará no Facebook do canal, então é super importante que essa pessoa assista. Oriente ela a ter hábitos saudáveis, uma boa alimentação, ingerir bastante líquido, ter um hábito intestinal regular, fugir do papel higiênico, nem pensar em usar papel higiênico, o ideal é só lavar o ânus,
Se tiver com desconforto, incômodo, inchaço, fazer um banho de assento. Se por acaso as hemorroidas saltaram, estão para fora, inchadas, doendo, não fique empurrando, pode tentar durante o banho de assento, de uma forma muito delicada, reposicionar. Se não der certo, não empurre, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo de hemorroidas externas que já são da região de fora do ânus e ela fica forçando, empurrando para botar para dentro. E não adianta, vai entrar e vai voltar para a posição externa, além de causar um trauma, um machucado adicional. Portanto, não fique manipulando ali e procure atendimento médico. Tem alguma pomadinha em casa, quer tentar, quer utilizar, é alguma pomada específica para doença hemorroidária? Tá bem, até pode utilizar, mas nesse meio tempo, enquanto você procura alguém, não como um tratamento definitivo. Muito cuidado com o que você aplica no seu ânus, muitas vezes são pomadas que não são para essa utilização, muitas vezes se usa uma aplicação de forma errada. Eu já vi pacientes com laceração do músculo do ânus por introduzir algum dispositivo, por aplicar pomada das mais variadas formas. Eu tive um paciente que perfurou o mamilo hemorroidário, que é o botão hemorroidário, porque ele foi aplicar com um palitinho de madeira. Então, muito cuidado na hora de manipulação, procure um especialista, sempre a melhor saída. Doutor, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos depois falando sobre, isso é muito importante, mitos e verdades sobre hemorroidas. Fashion House apresenta Balada 80. Uma viagem no tempo com a banda ao vivo, Renato e os Big Boys. E logo após, Paulo Oliveira, trazendo no telão os clássicos dos anos 70, 80 e 90. Dia 20 de agosto, às 22 horas, na sede da Aspra, Rua Dom Pedro II, 1057. Antecipados primeiro lote. Custam menos na Fashion House. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado, para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Mirinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Mirinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na Rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria!
Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Sintonia está voltando e hoje conversando com o Dr. Roberto Robaldo sobre hemorroidas. Dr. Roberto, antes de falarmos no mitos e verdades sobre hemorroidas, quais as formas de tratamento para esse problema? Ótimo. Antes do tratamento é super importante ter um diagnóstico adequado. E uma coisa curiosa é que muitas vezes os pacientes procuram, já adquiriram todo esse conhecimento, desconfiam que tem hemorroidas e durante a consulta tem outros problemas anais. Pode ser muitas vezes um abscesso anal, que é como se fosse um furúnculo na região anal, que é por inflamação de glândulas que temos dentro do canal do ânus. Pode ser uma fístula anal, que é como se fosse um túnel com uma inflamação crônica que comunica a parte de dentro do ânus com a região externa. Pode ser fissura anal, que é um corte, uma rachadura na pele do ânus, que é parecido com aquele corte que acontece no canto do lábio no inverno, que também dá bastante dor e sangramento, e além de outras situações, como até mesmo câncer de intestino, câncer de reto. Por isso é muito importante a avaliação do médico especialista para ter o diagnóstico adequado. Tendo o diagnóstico correto, nós partimos para o tratamento. Quando se fala, seu fulano, o senhor tem hemorroidas, é super importante definir qual tipo de doença hemorroidária. Nós temos doença hemorroidária interna, que é aquela que acontece lá por dentro do reto, por dentro do ânus, onde no início é só um sangramento, com o tempo, além do sangramento, tem um prolapso, ou seja, fica saltando um pouquinho, mas isso que salta retorna sozinho. O tempo vai passando e essa doença hemorroidária passa por um terceiro grau, onde salta e a pessoa precisa empurrar para retornar, e muitas vezes chega num quarto grau, onde está constantemente saltada, está sempre para fora. Além disso, temos a doença hemorroidária externa, que é uma que constantemente está por fora, não é uma lá de dentro que salta. E alguns pacientes têm uma associação desses dois tipos, que é a doença hemorroidária mista. Tem tanto componente interno quanto componente externo. Isso é super importante, eu sei que é uma parte mais técnica, mas é muito importante para definir o melhor tratamento. Existem tratamentos que são realizados no consultório, existem tratamentos cirúrgicos. Não existe nenhuma medicação que vá curar hemorroidas, como pomadas, remédios. Isso existe para tratar a crise hemorroidária, que é uma crise aguda, um inchaço, um edema, uma inflamação dos mamilos dos botões hemorroidários. Porém, essas medicações não resolverão a doença hemorroidária. Tiram aquele paciente da crise, mas não eliminam as hemorroidas. Para resolver esse problema, essa alteração nas hemorroidas, somente com um tratamento específico. Um tratamento que é muito bom para quem sofre somente de doença hemorroidária interna são as ligaduras elásticas, que é a aplicação de umas borrachinhas, onde essa aplicação é feita no consultório, com um aparelhinho que enxerga dentro do ânus e dispara essas borrachinhas. Elas vão cortar a circulação daquele excesso de tecido, vai cair, vai sair misturado nas fezes. É um tratamento indolor, onde o paciente faz e segue a sua vida normalmente, porém precisa de uma sequência de aplicações, geralmente 3 a 5 aplicações, com intervalo de 14 dias entre cada sessão.
Isso funciona muito bem para hemorroidas internas. Quem tem internas mais externas ou somente hemorroidas externas, o melhor tratamento ainda é a cirurgia. Muito temida por alguns pacientes, porque realmente é uma região muito sensível do corpo. Então, o pós-operatório, os primeiros 5, 7 dias, é de bastante incômodo. Eu brinco que nesse período os pacientes vão xingar a minha mãe, eles vão homenageá-la. Eu brinco que o proctologista tem a mãe tão xingada quanto o juiz de futebol depois da cirurgia, nesses primeiros dias. Vão se arrepender de ter operado, porque a dor é bem importante. Claro que tem medicações para ajudar, para controlar, mas é só no período inicial. Depois isso melhora e resolve um problema pela vida inteira. Então, tem indicação, vale muito a pena operar, porém tem um período ali que é chatinho, onde precisa ter um especialista do seu lado para lhe conduzir dessa melhor forma. Ou seja, hemorroidas têm cura, com o tratamento adequado, não com medicação nem pomadas. Por isso a importância do acompanhamento. Doutor, agora vamos falar em mitos e verdades da hemorroida. Por exemplo, comer muita pimenta pode causar hemorroida? Esse é o mito mais frequente na população. Vamos pensar juntos. Se somente comer pimenta fosse uma verdade de causar hemorroidas, na Bahia seria o paraíso dos proctologistas, porque toda a população teria hemorroidas. Porém, também não chega a ser uma mentira, porque a pimenta é um dos alimentos que muitas pessoas têm uma sensibilidade aumentada. Por isso que é muito frequente as pessoas comentarem: poxa, comi pimenta, comi algum tempero e tive uma crise de hemorroidas. Isso acontece. Tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade, porém não são todas. Comer pimenta não vai causar hemorroidas. Porém, quem é sensível pode ter uma crise desencadeada por hemorroidas. E nesse quesito de alimentos, tem um que ganha mais do que a pimenta, que é o salsichão, linguiça, porque são embutidos, salame, salaminho, são alimentos que têm muitos condimentos, muitos temperos na sua preparação, além de conservantes. Então a pessoa nem nota que está comendo aquele tipo de tempero e está sofrendo, pode sofrer de uma crise hemorroidária por ter ingerido esse alimento. Então a pimenta não é a vilã da história. Não necessariamente, mas quem tem sensibilidade deve evitar, não só a pimenta, como outros alimentos que são um gatilho para as crises. Agora, já encaminhando para o final, doutor, tem um ditado, que as pessoas costumam dizer, a posição que Napoleão perdeu a guerra. Me fale um pouco sobre isso. Exatamente. Napoleão é uma das grandes celebridades que sofria de hemorroidas. Reza a história, né, o que se conta é que Napoleão, claro, não admitia, porém ele tinha o seu proctologista, que naquelas campanhas das batalhas, esse proctologista ia junto. E na última batalha, onde Napoleão perdeu a guerra, acredita-se que ele estava sofrendo uma crise hemorroidária. Portanto, ele não conseguia cavalgar, não conseguia montar no cavalo, não conseguiu acionar, comandar as tropas de uma forma adequada, porque estava sofrendo muito. Então, realmente, a posição que Napoleão perdeu a guerra foi provavelmente ajoelhado, daí que vem o tema, por não conseguir sentar por crise hemorroidária. Mas o senhor sabe que o Napoleão não é a única celebridade que tem esse boato de sofrer de hemorroidas. Nós temos, mais recentemente, o Whindersson Nunes, que é um famoso comediante da internet, que passou por uma cirurgia na região anal. Ele, num primeiro momento, não contou o que foi, e muitas pessoas acreditaram que ele tivesse doença hemorroidária, né? Deram esse diagnóstico para ele, mas na verdade não foi isso. Ele fez uma cirurgia por cisto pilonidal, que é um acúmulo de pelos que acontece ali na região do cofrinho, como o pessoal fala, entre os glúteos. Então, o Whindersson Nunes, a princípio, não tem hemorroidas, mas Napoleão realmente tinha. E tem já ouvi falar também um detalhe, por que Napoleão usava a mão aqui, na jaqueta dele? Em todas as pinturas, em todos os retratos, ele aparece com a mão aqui. Dizem também que ele era ostomizado. Esse eu não sabia. Diz que era ostomizado e ele já usava naquela época uma espécie de bolsa de colostomia. Essa é novidade, muito interessante. Vou procurar, fico devendo essa informação para o senhor e para vocês. Doutor, chegamos ao final da nossa entrevista, bem interessante. Quer deixar uma mensagem final? Quero.
uma mensagem um tema que vou aproveitar esse tempo para uma dica. Eu comentei do porquê de não usar papel higiênico. Isso é um tema muito polêmico. Pessoal, de uma forma muito rápida. Na natureza, ninguém usa papel higiênico. Papel higiênico é uma invenção do ser humano. Se vocês notarem o papel higiênico, façam um teste em casa. Coloquem um pouco de creme hidratante na mão e passem por cima como se estivesse limpando com um papel. Vocês notarão que sempre fica resíduos. Ou seja, o papel higiênico não limpa bem o ânus, ele espalha sujeira e machuca muito. A melhor forma é lavar o ânus. Pode ser com água da torneira, do chuveiro, da duchinha. Eu tenho um paciente que é capataz de fazenda, lava na água da sanga. Não tem problema nenhum. Não precisa usar sabonete, mas se for usar, use sabão de glicerina, aquele bem comum em barra. Isso é uma dica fundamental para quem sofre de hemorroidas, mas mais ainda para qualquer pessoa. Fuja do papel higiênico, faça a higiene lavando. Mas eu entendo que às vezes no trabalho não tem como. Então nessas situações use um quebra-galho, que é aquele lenço umedecido. Pegue de algumas das crianças da família e utilize o lenço. Então fica como esse o recado final, fuja do papel higiênico. Eu quero rapidamente aqui, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para uma senhora que eu encontrei, e dona Diosma, que mora na Coabipel. Ela disse que assiste a todos os programas Sintonia e gosta muito, em especial, aqui das dicas do Dr. Roberto. E é também uma fã de toda a grade de programação da TVC. Dona Diosma, muito obrigado pela audiência e continue nos assistindo, né? Dona Diosma, um abraço para a senhora, especialmente. Muito obrigado pela audiência e fico muito feliz, lisonjeado, de que a senhora gosta bastante das informações que trazemos aqui. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado, ficamos por aqui. Eu que lhe agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado pela sua presença. O Sintonia fica por aqui, nós voltamos então na próxima sexta-feira. Com certeza teremos mais um bom encontro.